Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em um vilarejo onde as lendas se entrelaçam com a realidade, a Casa do Relógio que Sussurra guarda um relógio mágico que fala à meia-noite. Estevão Sombra, um jovem atraído pelo mistério, se aventura na mansão e descobre que deve desvendar enigmas para revelar um antigo segredo. Através de artefatos mágicos e desafios que testam sua coragem e inteligência, Estevão desdobra a história esquecida da mansão e seu próprio destino. Tornando-se o guardião do tempo, ele enfrenta uma entidade sombria e sela um paradoxo temporal, aceitando seu papel de protetor dos mundos. A Casa do Relógio que Sussurra e Estevão Sombra nos convidam para uma saga de mistério e magia que ecoará pelo tempo. Se você se encantou com essa trama de coragem e enigmas, lembre-se de deixar o like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias de Estevão Sombra e os segredos do tempo. Compartilhe com os amigos e junte-se a nós nessa jornada misteriosa pela Casa do Relógio que Sussurra. Vamos começar. Num pequeno vilarejo esquecido pelo tempo, onde os ventos carregavam segredos e as sombras dançavam com a luz do luar, havia uma antiga mansão conhecida por todos como a Casa do Relógio que Sussurra. Diziam que, em suas paredes, morava um relógio encantado, capaz de falar com aqueles que se atrevessem a ouvi-lo quando a meia-noite se aproximava. Seus sussurros eram repletos de profecias, enigmas e histórias esquecidas. Na periferia dessa aldeia, vivia Estevão Sombra, um jovem curioso e destemido, com olhos tão profundos quanto a noite e cabelos escuros como as penas de um corvo. Desde cedo, Estevão ouvia as histórias contadas pelos anciãos sobre a misteriosa casa e seu relógio falante. Ele cresceu com uma vontade inabalável de desvendar os mistérios que ali habitavam. Certa noite, quando a lua cheia banhava o vilarejo com sua prata celestial, Estevão decidiu que era hora de enfrentar o desconhecido. Com passos silenciosos, ele atravessou as ruas vazias, movido por uma força que parecia chamar seu nome através do vento. Ao chegar à porta da mansão, percebeu que ela estava entreaberta, como se esperasse por sua visita. O interior da casa era repleto de sombras e ecos de um tempo que já não existia mais. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas à espera de um convite para dançar. Estevão caminhou por corredores que sussurravam segredos, até que finalmente encontrou a sala do relógio. Lá estava ele, imponente, com seus ponteiros girando em um ritmo que parecia pulsar junto ao coração do jovem. Estevão aproximou-se, e quando o relógio deu sua última badalada anunciando a meia-noite, uma voz sutil invadiu o silêncio, uma melodia quase imperceptível que falava diretamente à alma de Estevão. Estevão Sombra, filho da lua e do mistério, sussurrou o relógio. Sua jornada apenas começou. Em suas mãos, repousa o destino de um antigo segredo, e só você pode libertar a verdade aprisionada nas sombras do tempo. Arrepiado, mas sem demonstrar medo, Estevão perguntou: como posso encontrar esse segredo e libertá-lo? O relógio, então, revelou que para desvendar o mistério, ele deveria seguir uma trilha de enigmas pela casa, cada um levando a um artefato mágico que desbloquearia a próxima etapa de sua jornada. A primeira pista o levou a uma biblioteca abandonada, onde um livro sem título brilhava com uma luz própria. Ao abri-lo, as páginas se moveram rapidamente até parar numa gravura de uma chave dourada escondida na gruta da montanha ao norte. Cada passo de Estevão o levava mais fundo na trama tecida pelo tempo, e com cada artefato encontrado, mais perto ele estava de revelar um segredo que poderia mudar não apenas o seu destino, mas o de todo o vilarejo. A Casa do Relógio que Sussurra se tornou o palco de uma aventura que uniria o mundo visível ao invisível, e Estevão Sombra seria o elo entre os dois. A cada noite, a casa revelava mais de seu caráter enigmático, e Estevão, com sua coragem e inteligência, desvendava cada vez mais sobre o passado esquecido da mansão e o seu próprio lugar na tapeçaria do destino. Mas o que Estevão não sabia era que, enquanto ele desvendava os segredos da casa, forças antigas observavam cada movimento seu, decidindo se ele era o herói que a profecia havia prometido. E assim, a história de Estevão Sombra e a Casa do Relógio que Sussurra se desenrolava, uma história de coragem, mistério e magia que seria contada por gerações vindouras.
Estevão Sombra é a personificação da curiosidade e da bravura humana. Um jovem que cresceu à sombra de lendas e fábulas que intrigavam seu espírito inquieto. Ele é o tipo de pessoa que não se conforma com as explicações superficiais do mundo e busca desvendar as camadas mais profundas da realidade que o cerca. É essa sede de conhecimento e compreensão que o impulsiona a explorar a casa do relógio que sussurra. Desde menino, Estevão era diferente das outras crianças do vilarejo. Enquanto elas brincavam e corriam pelos campos, ele se perdia em pensamentos, contemplando o céu estrelado ou ouvindo atentamente as histórias dos mais velhos. Seus pais, já falecidos, eram considerados sábios na vila, e muitos acreditavam que Estevão herdara o dom para o oculto e o conhecimento arcano. O que impulsiona Estevão não é apenas a curiosidade, mas também um sentimento de destino, uma força quase magnética que o atrai para a casa. Ele sente que há algo maior em jogo, um papel que ele deve desempenhar, algo que está além da compreensão comum, mas que parece ser essencial para o equilíbrio do mundo que conhece. Na jornada dentro da casa do relógio que sussurra, Estevão é movido por um desejo profundo de compreender o legado de seus pais e o seu próprio papel na tapeçaria do universo. Ele busca respostas para questões que o atormentam desde a infância. Por que a casa parece chamá-lo? Qual é o segredo que apenas ele pode desvendar? E o que significa ser o filho da lua e do mistério, como o relógio o chamou? Estevão é um ser complexo, um amálgama de coragem e vulnerabilidade, sabedoria e ingenuidade. Sua jornada é tanto interna quanto externa. Cada desafio que enfrenta e cada mistério que resolve o levam a uma maior compreensão de si mesmo e do mundo espiritual que se entrelaça com o físico. Em meio aos enigmas e artefatos mágicos, Estevão também enfrenta seus próprios demônios e temores, pois a cada passo, ele é testado não apenas em sua inteligência, mas também em seu caráter. A Casa do Relógio que sussurra não é apenas um local de mistérios antigos, mas também um espelho da alma de Estevão, refletindo e desafiando a essência de quem ele realmente é e o que ele pode se tornar. E assim, impulsionado por um desejo ardente de desvendar os mistérios que se entrelaçam com sua própria existência, Estevão Sombra avança, desdobrando os véus que separam o mundano do maravilhoso, determinado a cumprir seu destino e revelar o que está oculto nas sombras do tempo. Na penumbra da casa do relógio que sussurra, Estevão Sombra sente o peso do silêncio, quebrado apenas pelos sussurros quase imperceptíveis do antigo relógio de parede que parece ser o coração da casa. Os mistérios que ele buscava desvendar agora se entrelaçam diante de seus olhos, formando um labirinto de sombras e luzes que dançam ao ritmo das horas. Conforme ele avança pelos corredores repletos de segredos, Estevão finalmente chega ao clímax de sua jornada, a Sala dos Espelhos. Este lugar, escondido no âmago da casa, é onde o tempo e o espaço parecem dobrar-se sobre si mesmos. As paredes são revestidas com espelhos de todas as formas e tamanhos, cada um refletindo não apenas a imagem de Estevão, mas também vislumbres de possíveis futuros e passados alternativos. Aqui, Estevão é confrontado com a essência de sua busca, um espelho antigo, enigmático, com uma moldura entalhada que parece pulsar com uma vida própria. O espelho o chama, e ele sente uma conexão íntima com o objeto, como se fosse parte de seu próprio ser. À medida que se aproxima, as vozes dos espelhos crescem, sussurrando segredos que apenas ele pode ouvir. No reflexo do espelho, Estevão vê não apenas a si mesmo, mas também a imagem de seus pais, sorrindo para ele com um olhar de orgulho e amor. Eles lhe falam sem palavras, transmitindo uma mensagem que ressoa em sua alma. Ele é o guardião do tempo, o elo entre o conhecimento ancestral e o futuro. Sua jornada foi uma iniciação, um rito de passagem para assumir o manto que lhe foi destinado. Mas a revelação vem com um preço. A Casa do Relógio que sussurra guarda um segredo perigoso, um paradoxo temporal que ameaça desfazer a própria tessitura da realidade. Estevão percebe que a casa, o relógio e os espelhos são partes de um mecanismo complexo criado por seus pais, um dispositivo que mantém o equilíbrio entre os mundos. O clímax se intensifica quando uma entidade sombria, um eco distorcido do próprio Estevão, emerge de um dos espelhos,
desafiando-o a enfrentar seus medos mais profundos e a escuridão que habita em si mesmo. A luta que se segue é tanto física quanto espiritual, com Estevão duelando contra a criatura enquanto tenta reparar o paradoxo temporal, usando os ensinamentos e artefatos que coletou em sua jornada. Com um ato de coragem e sacrifício, Estevão consegue selar o paradoxo, mas entende que deve permanecer na casa do relógio que sussurra como seu novo protetor. Ele aceita seu destino, sabendo que sua escolha não apenas protege o mundo, mas também honra o legado de seus pais. Estevão Sombra se torna, assim, mais do que um explorador de lendas. Ele é agora o guardião do tempo, o mestre da casa do relógio que sussurra, um farol para todos aqueles que, como ele, procuram desvendar os mistérios que jazem nas sombras do desconhecido. Após os eventos tumultuados e a aceitação de seu destino como guardião do tempo, Estevão Sombra se vê imerso em um mar de reflexões. A casa do relógio que sussurra, agora sob sua proteção, torna-se seu lar e seu santuário, um lugar onde ele pode meditar sobre as lições aprendidas e os desafios que ainda virão. Estevão percebe que sua jornada foi mais do que uma busca pessoal. Foi uma preparação para um papel maior que ele agora deve desempenhar. Ele reflete sobre o conceito de tempo, não mais como uma sequência linear de eventos, mas como uma tapeçaria complexa de momentos entrelaçados, onde cada fio é essencial para o todo. Com a revelação de que seus pais foram os criadores do mecanismo que mantém o equilíbrio entre os mundos, Estevão entende a responsabilidade que agora recai sobre seus ombros. Ele é o elo entre o passado e o futuro, o guardião que deve manter a integridade do tempo e do espaço. Para o mundo de A Casa do Relógio que Sussurra, a presença de Estevão como guardião significa a continuidade da proteção contra as forças que buscam desestabilizar a ordem natural. Ele se torna uma figura mítica, um sábio que detém conhecimentos antigos e poderes que muitos acreditavam perdidos. Estevão também reflete sobre o paradoxo temporal e a luta contra sua contraparte sombria. Ele reconhece que para manter a casa e o universo seguros, deve enfrentar e integrar os aspectos sombrios de si mesmo. Entende que a escuridão é parte da luz e que aceitar sua própria complexidade é a chave para manter o equilíbrio. A descoberta do diário antigo e a revelação de que a próxima vítima seria ele mesmo adiciona uma nova camada de urgência à sua missão. Estevão percebe que, embora possa ser o guardião do tempo, ele não está acima de suas regras e também pode ser afetado por suas voltas e reviravoltas. Isso o faz valorizar ainda mais cada momento e reforça a importância de estar sempre vigilante. Finalmente, Estevão Sombra entende que sua história é apenas uma parte de um conto maior que se desdobra através das eras. Ele é um personagem em um livro cujas páginas ainda estão sendo escritas, e sua escolha de aceitar seu destino não é apenas um ato de coragem, mas também um compromisso com o futuro de tudo o que existe. E assim, na casa do relógio que sussurra, o tempo continua a fluir, com Estevão Sombra ao seu leme, sussurrando segredos para as sombras e ouvindo atentamente o que elas têm a dizer. Em meio às sombras e ao tic-tac incessante dos incontáveis relógios da casa do relógio que sussurra, Estevão Sombra caminha pelos corredores ancestrais, uma figura solitária no silêncio da noite, salvo pelo som de suas próprias reflexões. Ele é agora o guardião do tempo, o protetor de um segredo que transcende as eras e as gerações. Cada passo que dá é acompanhado pelo eco de sua jornada, a luta interna e as revelações que transformaram sua visão de mundo. Os relógios ao seu redor não marcam apenas horas, mas simbolizam momentos, escolhas, destinos entrelaçados em uma dança atemporal. Ele se aproxima de um relógio antigo, cujos ponteiros giram de maneira irregular, como se estivessem dançando ao ritmo de uma música que só Estevão pode ouvir. Ele toca o vidro frio com a ponta dos dedos e sente a vibração do tempo, a energia pulsante que agora ele compreende e respeita. A casa do relógio que sussurra é mais do que um lar. É um santuário de sabedoria, onde cada tic-tac é um sussurro do passado, um aviso para o futuro. As paredes estão impregnadas com os segredos de seu legado, as invenções de seus pais e os enigmas que ele ainda precisa desvendar. Estevão se senta em sua cadeira favorita, diante de um imenso relógio de parede que parece governar o tempo em si. As engrenagens giram com uma precisão que desafia a compreensão, e ele se perde em pensamentos.
Ele reflete sobre o paradoxo de sua existência. Um homem que, ao mesmo tempo, é parte da história e seu guardião. Com o diário antigo em mãos, ele lê as palavras que prenunciam seu destino. A verdade é clara e assustadora. Ele é tanto o caçador quanto a caça. E o ciclo do tempo não poupa ninguém, nem mesmo seu guardião. À medida que a noite dá lugar à alvorada, Estevão se levanta, determinado. Ele sabe que sua jornada está longe de terminar. A cada amanhecer, um novo desafio. A cada anoitecer, uma nova lição. Ele se compromete a manter o equilíbrio, a enfrentar as sombras e a iluminar o caminho para aqueles que virão após ele. A casa do relógio que sussurra está viva, respirando e falando com Estevão Sombra. E ele, o guardião do tempo, está pronto para ouvir e agir, guiado pela sabedoria do passado e pela esperança de um futuro onde o tempo continua a ser um mistério a ser respeitado e protegido. Se essa história te cativou, não esqueça de acompanhar as próximas aventuras de Estevão Sombra, o guardião do tempo. Deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e mergulhe conosco nas profundezas do tempo e do destino. A Casa do Relógio que Sussurra tem muitos segredos a revelar, e Estevão será nosso guia nessa jornada através das eras.